Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com um tema polêmico neste canal. Talvez não seja tão polêmico, mas pra quem passa por isso, as pessoas vão saber do que eu tô falando, vão se identificar. E eu espero realmente trazer insights poderosos que possam contribuir com o teu processo. Bora lá? O tema do vídeo de hoje eu recebi durante uma sessão que eu recebi de reiki com um amigo meu que eu recomendo muito. Eu vou deixar o arroba dele aqui. Ele ainda não abriu a agenda de atendimentos, porém, eu recomendo de olhos fechados porque assim, a energia dele é... O tema do vídeo de hoje é sobre posicionamento. Quantas vezes você já deixou de se posicionar, já deixou de falar aquilo que você realmente estava sentindo ou aquilo que você acreditava para evitar criar atrito, evitar criar confusão, para evitar que se criasse um desconforto ali na relação com alguém, com a família, dentro do trabalho? Quantas vezes você já guardou para si os seus pontos de vista? Quantas vezes você questionou os seus próprios pontos de vista por receio que isso pudesse ferir ou machucar alguém, ou que isso pudesse criar caos e desordem no seu processo, na sua vida? Do outro lado também a gente tem as pessoas que quantas vezes, através do seu posicionamento, magoaram alguém, falaram mais do que deveriam, acabaram criando mais confusão ou falaram demais e não escolheram as melhores palavras para falar. O insight que veio durante a sessão do reiki foi o seguinte: principalmente para as pessoas que têm uma dificuldade maior em se posicionar. Nesse vídeo eu vou trazer os dois aspectos, tá? Dos dois lados. De quem tem mais facilidade de se posicionar e de quem tem mais dificuldade em falar sobre a sua verdade. E o insight que veio foi direcionado principalmente para as pessoas que têm dificuldade em se posicionar. Pega esse babado. A verdade é que tem muitas coisas que te incomodam e você está apenas recebendo o preparo para encontrar a melhor forma de expressá-las. Aprender a honrar a sua verdade de forma leve, livre e amorosa. Ou seja, a gente recebeu o livre-arbítrio e tudo pode ser dito. Tudo pode ser falado, tudo pode ser conversado, tudo pode ser trocado. Porém, a gente, ao longo da nossa vida, recebe este preparo para que a gente esteja mais fortalecido para poder falar sobre aquilo que a gente acredita e defender isso ou, enfim, abrir para discussões saudáveis que possam expandir, né, não só a sua consciência, mas também a consciência das pessoas com as quais você convive. Eu escutei uma vez, eu fui para um evento em São Paulo e eu lembro que na época eu me posicionava bem menos do que eu me posiciono hoje, e isso que eu já não me posiciono muito hoje. Tô aprendendo, tô no processo. E eu lembro que um rapaz, ele olhou pra mim e ele falou: é óbvio que você tem medo de machucar as pessoas com o seu posicionamento, você foi muito machucado. Ou seja, para as pessoas que passam por esse medo de machucar e por esse receio de se posicionar, existe uma dor envolvida e uma ferida que precisa ser olhada. Porém, não se posicionar não faz com que essa ferida cicatrize, bem pelo contrário, estimula, né, o processo de inflamação da ferida para fazer com que você olhe. Porque se você não cuida e não trata, aquilo piora, se intensifica. E aí o universo, ele vai aumentando, né, as situações para você olhar para isso e se posicionar e aprender a lição que você precisa. Ou seja, quando você tem algo que você sente, que você acredita, que você defende, busca dentro de você compreender qual é a sua parcela, e isso vai servir para os dois aspectos, tá? Para quem sabe como falar e para quem não sabe, para quem já se posiciona e para quem ainda está aprendendo. Eu percebo que essa informação energética traz muitas nuances que precisam de atenção e cuidado. Por quê? Geralmente, a pessoa que não sabe se posicionar conviveu ou foi criada por uma pessoa que, além de saber se posicionar, pode ter sido controladora, pode ter sido... o seu posicionamento era tão forte que a pessoa sentia que... o outro lado sentia que pouco importa o que eu vou falar, porque a única palavra final que existe é essa. Então, quantas vezes
a gente não tem ideia do que se passa no lado interno do outro. A gente não faz a mínima ideia, não tem noção nenhuma do que a pessoa tá passando, do que a pessoa tá sentindo, de qual é o ponto de vista da pessoa em relação a isso tudo que tá acontecendo. E muitas vezes a gente nem pergunta. Existem muitas nuances que precisam ser levadas em consideração desses dois aspectos. E no fundo, ambos os lados se comportam dessa forma, buscando aprovação, buscando carinho, buscando afeto, buscando amor, buscando olhar, buscando acolhimento, buscando uma energia positiva. A pessoa que se posiciona e que não tem medo de falar o que pensa, acredita que ela é amada por ser assim. Da mesma forma como a pessoa que tem dificuldade de se posicionar e acaba muitas vezes cedendo ou escondendo o seu posicionamento das outras pessoas com o mesmo desejo, com a mesma sensação de que eu sou amada porque eu não falo nada. Eu sou amada porque eu calo, eu sou amada porque eu sempre cedo, eu sou amada porque porque eu sou muito flexível, porque eu sou muito tolerável. O que eu tenho de objetivo com esse vídeo com vocês é que, independente de qualquer dos dois lados que você esteja, a gente possa encontrar o caminho do meio. O caminho do meio que aprende a se posicionar com leveza, com amorosidade, de uma forma tranquila, que sabe respeitar o seu ponto de vista, que sabe respeitar o ponto de vista do outro e que apresenta que não precisa nem se esconder e nem falar demais, nem apontar o dedo e nem silenciar. Existe essa vertente, este posicionamento saudável que você pode honrar a sua verdade, aquilo que você acredita, aquilo que você sente, sem precisar enfiar isso goela abaixo do outro e sem também magoar o outro com o seu posicionamento. Porque, de novo, o seu posicionamento, ele vai sempre ser um reflexo daquilo que você é, de quem você está neste momento. Então, o posicionamento da Amanda de 2022 é muito diferente do posicionamento da Amanda de 2020. Aquela Amanda lá que escutou, que tinha medo de falar porque tinha medo de machucar os outros porque foi machucada. Aquela Amanda, ela calava muito. E a Amanda de hoje cala bem menos, mas ainda cala. E ela ainda tá aprendendo. Pra quem sabe a Amanda de 2024 possa falar mais. E eu já passei por esses dois lados, de falar demais, e aí entra na síndrome o orgulho do Eneatipo 2, que eu já trouxe em outros vídeos, e se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço mais vídeos sobre o Enneagrama, porque é muito bom, é uma ferramenta ótima. Mas o orgulho do Eneatipo 2, de que muitas vezes eu me perdia porque eu achava que eu sabia o que era melhor pro outro. E aí, isso que é o auge, gente. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam tudo. O meu ponto de vista, ele só diz respeito a mim. As minhas projeções, as minhas experiências, ao que eu estou vivendo. Enquanto o ponto de vista do outro vai dizer a respeito dele. E eu não tenho como interferir ou intervir no ponto de vista do outro. Porque o outro veio ser o outro e eu vim ser eu. Por mais que eu perceba soluções para o problema do outro, isso que é o auge. Eu só tô percebendo as soluções pro problema do outro porque não sou eu quem tô passando. Porque os meus problemas, o outro também vai ter soluções. Porque não é ele quem tá passando. Quantas vezes, e eu acredito que talvez foi por isso que a energia da fonte de Deus, da criação, fez com que a gente encarnasse em grupo. Porque a gente precisa aprender que o outro, ele pode ser a nossa maior dor, mas ele também pode ser a nossa maior cura. Eu acho que é uma frase de Jung, se eu não me engano, que o apego, ele é o principal motivo pelo qual a gente sofre. E quando eu me dei conta, a primeira vez que eu li essa frase, eu falei, sim, mas ele também é o principal motivo pelo qual faz a gente se sentir bem. Porque se tu não pertence a lugar nenhum e se tu não se sente acolhido e amado em lugar nenhum, apegado a lugar nenhum, a vida perde sentido, a vida perde significado. E de novo, eu vou voltar para aquela ideia de que tanto a pessoa que se posiciona demais e fala às vezes mais do que deveria, quanto a pessoa que silencia muito,
ambas acreditam que são amadas por conta disso. Então pensa pra Amanda lá de 2020, que nunca falava nada, que ficava sempre quieta e era uma Maria vai com as outras, e que só, né, deixava as pessoas se posicionarem e ela escondia o seu próprio posicionamento. Ela acreditava que ela era amada por isso. Como é que ela ia começar a falar? Se eu me posiciono, as pessoas não me amam. No caso, ela acredita que a falta do posicionamento faz com que as pessoas amem ela. Ou seja, à medida em que ela se posiciona, as pessoas deixam de amá-la. Na mesma proporção que esse ser humaninho aqui, que as pessoas acredita, as pessoas me amam porque eu me posiciono. Se eu deixar de me posicionar, as pessoas não vão me amar. E percebe que isso tudo é uma forma distorcida que o nosso ego, a nossa mente criou de dar o significado para as nossas experiências, porque nem isso e nem isso é verdade. Nenhuma das duas coisas é verdade. E se for olhar e meditar bem sobre isso, como é que vocês explicam o amor? Como é que vocês explicam as pessoas que escolhem ficar na sua vida independente das suas ações, dos seus comportamentos? Padre Fábio de Mello tem uma reflexão sensacional sobre a gente amar as pessoas na inutilidade. O amor incondicional, que é a nossa informação natural, é da nossa natureza divina, é da nossa criação e que veio na programação de todos os seres humanos. Ele é uma informação divina, ele é uma informação de Deus, não é uma informação humana, porque o humano cria condições. Na reflexão que o Padre Fábio trouxe, ele fala muito sobre você ama o seu irmão na medida em que ele é útil para você, na medida em que ele lhe serve, na medida em que ele faz algo para você, porque se ele não fizer, você não o ama mais. Se ele cometer algum erro, algum deslize, você não o ama mais. E eu acredito de verdade que a nossa principal aprendizado enquanto ser humano aqui tá nisso. É a carta 0 do tarô, que é a carta do bobo, que mantém essa energia amorosa independente do comportamento alheio. O outro pode vir a me ferir e o outro pode vir a me machucar, tanto com palavras quanto ações. Mas isso não muda o amor que eu sinto do meu lado de dentro. Quanto mais autorresponsável eu for pelo meu processo, pelo meu comportamento, pelas minhas escolhas, mais leve serão os meus relacionamentos. E mais amor vai estar refletido nos meus relacionamentos. Agora, se eu não sei me amar, se eu mesma me critico, me julgo, me torturo, eu mesma tenho um posicionamento cruel em relação a mim e aos outros, eu me julgo, eu julgo o outro, eu aponto o dedo pra mim, eu aponto o dedo pro outro, como que eu vou sentir esse amor incondicional? Como que eu vou transbordar essa energia pura, gentil, amorosa? De novo, tanto quem se posiciona demais quanto quem se posiciona de menos, ambas as partes só estão buscando por amor. Ambas as partes só querem ser acolhido, ser amado, ser desejado, ser importante. E quanto antes a gente aprender que essa amorosidade, ela é o caminho do meio. Não é nem o falar de mais, nem o falar de menos. Não é nem o gritar e nem o silenciar, o calar. É o posicionamento através da sua verdade. Isso é outro aspecto importantíssimo, que muitas vezes o nosso sistema ele não estimula para que a gente honre a nossa verdade. Ele nem nos ensina a perceber o que é a nossa verdade. A gente vive num sistema onde a verdade do sistema prevalece a verdade individual. Então, o capitalismo, tudo que a gente vive e acredita faz com que a gente se sinta menos, se sinta frágil, se sinta fraco, questione o nosso valor. O nosso sistema educacional faz com que a gente acredite que a gente não sabe, porque desde pequeno na escola
Não adiantava nada tu tirar 10 em artes ou 10 em educação física se tu tava tirando 3 em matemática. E eu vou colocar essa imagem aqui. Essa pra mim é a melhor imagem de todas. E ela explica exatamente por que o nosso sistema ele aparenta ser tão injusto e cruel. Eu descobri que injustiça não existe e eu ainda estou integrando esse processo. Talvez os próximos vídeos venham sobre isso assim que eu integrar esse conteúdo. E eu trago ele pra vocês. Essa imagem me ajuda a explicar o porquê que a gente não é ensinado e nem estimulado a honrar a nossa verdade. Como vocês podem perceber, isso representa exatamente o nosso sistema educacional. Tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. E todos eles vão ser avaliados pela habilidade de subir na árvore. E o que acontece? O nosso sistema educacional, ele não estimula a gente a descobrir no que a gente é bom e incentivar isso, e expandir isso, e melhorar isso, e deixar a gente cada vez melhor. Não, a gente acaba tendo que se enquadrar nas caixinhas e nos limites que o nosso sistema coloca. O sistema faz com que a gente acabe se encolhendo para caber dentro dessas caixinhas que não são a nossa verdade. E aí a gente passa a vida toda correndo atrás de uma verdade que nem é nossa. Então é isso, pessoal. Para você que tem facilidade em se posicionar, saiba que nem todos têm essa mesma facilidade que você. E para você que tem dificuldade em se posicionar, saiba também que as pessoas não necessariamente escolhem ficar perto de você por conta da falta do posicionamento. Saiba que essas informações energéticas todas as pessoas, estão apenas em busca do amor, em busca de afeto, em busca de acolhimento, em busca de carinho, de colo. E que, independente da forma como você expressa isso, existe uma energia amorosa e divina que está guiando, iluminando e orientando cada um de nós, a cada passo, a cada escolha, a cada decisão. Nas pessoas que eles colocam e tiram, o nosso sistema todo está caminhando na direção da evolução e da expansão. E apesar das dores e dificuldades e desafios do caminho, a gente tem uns aos outros para poder, mesmo quando parece que está tudo dando errado, receber essa energia amorosa e gentil. Combinado? Eu vejo você, eu honro você. É uma honra para mim contribuir com o processo. E contem comigo para lembrar sempre dessa energia amorosa, dessa energia divina, dessa energia de luz que habita dentro de cada um de nós. Eu não sei se você está passando por um desafio que você precisa aprender a se posicionar e precisa falar, ou se você precisa silenciar e talvez diminuir um pouco. Porém, tenha certeza absoluta que qualquer que seja esse desafio, ele tá aí para te ensinar, para contribuir com o seu processo evolutivo, para contribuir com o desenvolvimento de toda a humanidade. Quando você cresce, quando você expande, você contribui para que toda a humanidade cresça, expanda e evolua também. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me ouvir. E do fundo do coração, é uma honra. Te vejo, te honro. E até o próximo vídeo desse canal.